1986, eu trabalhava como vendedor externo numa empresa que fabricava aparelhos eletrônicos de eletrodomésticos. Como vendedor externo, com o carro da empresa, eu viajava para muitos estados e diversos municípios, fazendo a visita aos clientes e promovendo a venda do produto. Eu ficava em cerca de 30 dias cumprindo esse cronograma de trabalho, e após cumprir os 30 dias, eu retornava para a empresa. E foi numa época de verão, que eu já estava uns 20 dias viajando na estrada. Naquela época de verão, eu tive a ideia de começar a visitar as cidades mais do interior. Então eu estava no estado do Espírito Santo e me dirigi para uma pequena cidade que ficava bem retirado, bem no interior do estado do Espírito Santo. E com todo respeito e por motivos pessoais, eu prefiro não comentar o nome da cidade. Mas era uma cidade com muitos patrimônios antigos e muitas histórias para se contar. Mas o que me chamou a atenção naquela pequena cidade foi aquele cemitério que eu avistei, que por sinal é um cemitério muito antigo. Alguns moradores daquela cidade falaram que há tumbos desde o século XIX naquele cemitério. O que eu recordo, aquele cemitério ficava praticamente na entrada daquela pequena cidade. Então eu aluguei um quarto em uma pousada e pensei em ficar alguns dias naquela pequena cidade para promover a venda dos produtos. Naquela noite mesmo, ia ser realizado um baile que ficava a alguns quilômetros da pousada onde eu estava. Então eu decidi ir até aquele baile para aproveitar a noite e conhecer um pouco mais do pessoal daquela cidade. Naquela noite o baile estava completamente cheio. Havia muitas moças lindas e rapazes muito bem elegantes. Ao passar de algumas horas naquela noite, foi quando chegou uma moça de vestido preto. Era uma moça loira, que chamou a atenção de todos os rapazes de dentro daquele baile. Mas aquela moça não olhava para ninguém, somente ficava olhando para mim. Foi quando eu tomei coragem e comecei a me aproximar e perguntei o nome dela. Naquela hora ela falou: "Eu me chamo Kate. E o seu nome?" "Pois eu falei o meu nome. Muito prazer, me chamo Paulo." Então fiquemos algum tempo ali interagindo. Eu perguntei a ela se ela era da cidade mesmo, e ela falou que ela já morava há muitos anos naquela cidade. E ao passar de algumas horas, era próximo da meia-noite, quando ela falou para mim: "Você poderia me levar até um certo ponto da estrada para eu ir para casa? Eu tenho que ir para casa antes da meia-noite. E no caminho podemos se conhecer melhor. Você pode fazer isso por mim, rapaz?" Foi quando, naquele momento, sem pensar duas vezes, eu falei que sim. E saímos do baile. E comecei a me seguir pela estrada, seguindo o caminho que ela falou onde morava. Caminhando algum tempo pela estrada, foi quando eu percebi que estávamos próximos daquele cemitério muito antigo. Ela parou e falou: "Você está vendo esse lugar? Pois eu amo essa cidade, mas esse lugar é o lugar que eu mais adoro. Esse lugar é especial para mim. Quando eu era criança, eu e minhas amigas brincávamos aqui. Brincávamos próximo das láptias. Brincávamos de pega-pega. Essa era a nossa brincadeira, pois esse lugar tem recordações incríveis. Antes de ir para casa, eu quero que você vá comigo ali. Vamos brincar de pega-pega.
Eu prometo, se você conseguir me pegar, serei toda sua, pois falo a você que não vai ser fácil. Entre as minhas amigas, eu era a melhor dessa brincadeira. Elas nunca conseguiam me pegar. Então, naquela hora, escutando aquelas coisas estranhas que ela estava falando, eu estava encantado sobre aquela moça, eu estava cativado. E logo aceitei aquela proposta de brincar no cemitério com ela. E comecei a nos dirigir àquele antigo cemitério. Ao entrar no cemitério, ela parou bem próximo de uma lápide, onde havia uma enorme cruz, e falou: "É agora que a brincadeira começa." Pois algo assustador e inacreditável começou a acontecer. Aquela moça começou a desaparecer em frações de segundo, se movendo rapidamente, algo inacreditável. Foi quando ela parou atrás daquela enorme cruz e falou: "Você não sabe, mas não foi por acaso que eu fui naquele baile. Eu fui para lhe buscar. Pois você chamou minha atenção desde quando você entrou na cidade. Eu notei que você olhou para esse cemitério com uma atenção total, que nem estava ligando para o volante. Mas não precisou muito tempo. Eu encontrei você naquele baile. Agora você decide. Se você me pegar, serei toda sua. Serei toda sua para uma eternidade inteira." Ao a moça falar aquelas coisas, eu olhei para aquela lápide e avistei a foto dela e o nome dela ali. Eu percebi que aquela moça não era como eu, um ser mortal, mas sim um espírito. Um espírito estava vagando ali, estava brincando comigo, estava me fazendo uma proposta para fazer parte do seu mundo. Naquela hora eu saí correndo em desespero daquele lugar. Retornei para a estrada. Comecei a retornar de volta para aquele baile. Ao chegar no baile, conversei com algumas pessoas ali. Se conheciam aquela moça que eu havia saído. E nenhum deles conhecia aquela moça. E ninguém nunca viu aquela moça pela cidade. Então retornei para aquela pousada que eu estava hospedado e fui para o meu quarto. Naquela noite mesmo, eu não dormia a noite inteira. Eu ficava com meus pensamentos a me consumir. Eu estava em pânico. No outro dia, pela manhã, eu decidi ir embora daquele lugar. Quando cheguei até meu carro da empresa, o carro não estava funcionando. Então fui até o mecânico. E era o mecânico mais antigo daquela cidade, pois meu carro estava com alguns problemas no motor. E logo de imediato, aquele velho mecânico consertou. Naquela hora eu estava em pânico. Ele perguntou o que houve. Então eu não consegui esconder e comecei a contar toda a história para aquele velho mecânico. Aquele velho mecânico ficou algum tempo me observando. Naquela hora ele começou a falar: "Eu sei o que aconteceu com você. Essa moça que você viu, ela morava há muitos anos na cidade. Ela era namorada de um grande amigo meu. Pois ele estava sempre fazendo racho com o carro, fazendo corrida de carro, coisa que jovens da minha época faziam. Foi quando um dia ele não estava passando bem. Ela decidiu pegar o carro dele sem que ele soubesse e fazer essa corrida. Ao fazer a corrida, ela entrou numa curva em alta velocidade, sem reduzir. Infelizmente, ela acabou sofrendo uma colisão, batendo de frente sobre uma árvore. Então, após ela ter falecido, esse meu amigo caiu em desespero. Começou a beber sem parar e acabou morrendo com problemas cardíacos. Eu tenho uma coisa para lhe falar. Hoje completa a data do dia que ela faleceu. E tem algo mais sério para lhe falar. Você é muito parecido com ele. Você é idêntico ao meu amigo. Então, de uma certa forma, você chamou a atenção dela. Você tem que ir embora logo dessa cidade. Sempre fazendo as minhas viagens solitárias, trabalhando como vendedor externo, eu nunca acreditei em histórias de fantasma.
Mas após passar por essa experiência, eu passei a acreditar. E esse é o meu relato. A loira do vestido preto.